Esse é o problema. Você se identifica e ouve vozes que não têm a ver com você mais. Então você tem que ter a capacidade de interpretar o que está acontecendo aqui e aqui. Está passando as frequências? Esse pensamento é da onde? Aprenda a discernir. Da onde está vindo esse pensamento? Quem você é? Vai passar o pensamento imoral? Vai passar aquela frequência, alguma coisa suja? Opa, peraí, Satanás, pode ser de onde você está. Eu não te aceito mais. Não sou eu mais isso. Aí sim que o inimigo começa a manifestar quem ele é. Uma vez que você consegue identificar que as mentiras, os venenos não pertencem mais a você, não é seu, não é quem você é, as coisas começam a mudar na tua vida. Você tem que se identificar com isso, com o fogo, as línguas, o mover, com a palavra. Quando as pressões vêm na alma, na mente, a guerra, a perturbação infernais, porque tem poder está na sua carne e o diabo toca nisso. Porque a sua carne, o seu sangue está em processo de libertação. Você está num processo de purificação. Isso não é, irmão, isso é sério. Isso é sério. Nunca menospreze o poder dos seus inimigos. Ande em sabedoria, em autoridade e se proteja. Protegendo a sua mente, o campo da sua mente, o reino das suas emoções, dos seus pensamentos, com o poder da palavra de Deus, com a oração e a comunhão com o Espírito Santo. A sua mente, ela tem a capacidade de reaprender e de se reorganizar e se reinventar. Então, quanto mais vocês ficam no mover, quanto mais vocês ficam na oração, quanto mais vocês ficam na oração em línguas, na presença de Deus, e quando vem as pressões na sua casa, no lugar, você vai se desassociando, você começa a guerrear. Você tem que entender que tem hora que é a hora de esmagar e quebrar o poder da serpente, não só resistir o diabo. Amém, amém. Há forças malignas que elas vêm, você tem que resistir porque elas não estão habitando aí, não estão aí com você. Elas só vêm para lutar contra você. Resista que ela vai embora e mande embora. Mas aquilo que está aí, que você tem que botar para fora, aí sim é hora de você acorrentar, esmagar, brigar, fazer uma briga com o inferno. Não vai ficar aqui, Satanás. Vocês estão me ouvindo? Então, todas essas unções, a sua carne aqui, ó, olha que maravilha. Olha que maravilha. Vocês foram para o monte. Vocês já estão comigo aqui desde quinta-feira, né? Desde quinta-feira, alguns estão de quinta, outros desde sexta e vieram de longe de viagem. Amém? Eu estou esse dia subindo o monte, dormindo lá em cima, buscando a Deus, subi com vocês, ministrando horas. Ontem foi mais de 8 horas de ministração, de culto. Só eu ministrei 5 horas para vocês ontem. Você está me ouvindo isso? Olha que coisa gloriosa, você estava no culto de 8 horas. E a hora passa e tipo, caraca, não deu nem tempo para me pregar. E ontem comecei a pregar e acabou. Falei, acabou já. E não vi a hora passar. Mas isso é maravilhoso, que significa que estamos sendo libertos de frequência do Cronos. Irmãos, não brinque. Eu quero falar com vocês, preste atenção. Os tronos, eles trabalham em todo momento em frequências. Você vai orar e você começa a ver pensamento de briga, uma coisa assim estranha. Alguma voz, alguma coisa estranha. É os tronos, é principados, são espíritos. Você, levanta, muda de posição, não vou ficar aqui, nem vou orar aqui, vou orar em outro lugar, sai daquele lugar, se movimente, aprenda a ter habilidade em certas coisas. Aprendam a repreender e a sair rápido dessas coisas. Cortar essas frequências para que não tenha acesso aos portais da sua mente. Vocês estão me entendendo? Às vezes, o inimigo ele faz uma pequena pressão. Se você cede ela, você dá um pecado, você irrita, ele já conseguiu acesso. Agora você tem que tomar cuidado. Porque você vai começar a ver algumas imagens quando você orar, algumas perturbações emocionais passam. Se você não ouviu o Espírito e é verdade, aquilo fica te perturbando. E você acha que é normal, mas não é normal. É por causa de um pequeno acesso que ele já conseguiu. Aí se você identifica aquela mentira do diabo, você amarra aquela força, expulsa. Aí sim. E há muitos momentos que o seu inimigo ele vem na hora que você está cansado. Então, de tarde eu fiz uma oração também. Eu falei, Senhor, protege o povo, porque eles estão cansados de descer do monte. Até que chegue a glória e renove eles vão ser revitalizados daqui a pouquinho. Entendeu? Então, aí eu oro para Deus proteger vocês do cansaço. O inimigo ele veio contra mim no cansaço. Eu vi tronos descendo. Forças que estão além do que você possa imaginar. Eles tentaram se movimentar. Eles viam tudo que está acontecendo com vocês. Só engano.
tentava se disfarçar de pessoas, de pessoas de mídia. Eu falei, Satanás, está repreendido. Vocês estão me ouvindo? Então, tome cuidado com as mentiras do diabo, tome cuidado com Satanás, não aceite as mentiras do diabo. Então, quando o diabo atacar a sua emoção, aí tu fala assim, Senhor, eu não aceito as mentiras do diabo. Diabo, eu não aceito a tua mentira mais. Pode sair daqui agora. Eu sei quem eu sou e quem eu quero ser, é isso, ponto final, siga em frente. Amém, amém. O momento que você vai ser abatido na batalha, faz parte, porque um soldado às vezes sofre guerra, sofre batimento. Levanta-te, aprenda a se renovar, aprenda a levantar, aprenda a se corrigir rápido, aprenda a pedir perdão rápido, aprenda a ser mais rápido. Principalmente casais. Casais é mais perigoso, é mais difícil, por causa do orgulho. Sempre querendo estar no controle um do outro. É um querendo controlar o outro, é um querendo falar mais outro. Errou? Volte, ore, me perdoe, eu pequei. Mulheres, aprenda a pedir perdão ao marido. Falar a palavra perdão. Porque isso corrige o homem, o coração do homem bem rápido. Ouviu isso? O homem, ele precisa ouvir a palavra perdão da mulher. Se a mulher não pede perdão, o homem fica ainda mais bruto, mais embrutecido. O homem se fere muito. E, logicamente, que a mulher também precisa ouvir do homem a palavra perdão, com certeza. Amém, amém. Mas a mulher precisa, quando a mulher é bruta, mas a mulher precisa pedir perdão. Todos precisam aprender a pedir perdão um para o outro. Amém, amém. A palavra perdão, ela é uma palavra espiritual. Ela não é uma palavra normal, como a palavra amor. Todas as palavras que existem são espirituais, ou da luz ou das trevas. Palavras são poderes. Vocês já viram aquela pesquisa científica de acho que foi um chinês, que colocou os papéis dentro colocou a água, 2 águas, e uma ele falava amor, sabe, coisas boas, outra ruins. A água que ele falava coisa ruim apodreceu, e a água que ele falava coisa boa se manteve conservada. Meses e meses ele fez isso. Falando, ele provou o poder das palavras, falando a 2 copos de água, falando com a própria água, para você ver como a água espiritual, para você ver como a água absorve palavras, porque Deus falou com o Espírito estava sobre a face das águas, e quando ele ordenou, e brotou da água os animais. A água gera vida. A água é uma substância que, se você observar, que no livro de Gênesis, você não encontra que a água foi criada. Ela já estava criada. Ela não veio desse mundo. A água, ela não veio deste mundo. Fala obrigado, Jesus. Amém. Fala pergaminhos. Fala, os anjos operam dentro das estruturas dos pergaminhos. Você vai ficar bem chocado com algumas coisas que eu vou falar para você aqui agora. Falamos do nascimento de João Batista, profetizado pelo anjo, o rolo que... Qual é o guardião do anjo, o guardião de João? Arcanjo Gabriel. Porque ele abriu o rolo. Qual foi o anjo que guardou o bebê Jesus? Qual era o anjo guardião de Jesus? Gabriel. Porque ele abriu o rolo de Jesus. Então, nós temos que entender essa dinâmica do céu. Eu vou ensinar você a orar algumas coisas aqui agora. Amém, amém. E uma delas, Senhor, abre o rolo do meu chamado, do meu desígnio. Que o seu anjo traga para mim, me torna capaz, Senhor, me ajude a alcançar. Porque uma vez que você pegar, irmãos, isso aqui é tremendo que eu estou falando com vocês. Isso aqui é tremendo. Escute isso aqui. Escute essa experiência aqui. Eu estava na fase da construção disso aqui na época. Foi uma fase louca, mas louca da minha vida. Uma fase tremenda, que ficou o Bispo Jades, morava comigo, o Bispo Douglas, a gente morava tudo na mesma casa. Aí eu lembro naquela época, eu tinha marcado um dia de noite com os meninos para ir para o monte, foi um grupão comigo para o monte. Aí eu estava orando, eu entrei num estado de espírito como se uma glória cair, o pessoal ter visões, aquela coisa linda caindo ali com a gente. Isso não tinha nem subido ainda. Aí eu tinha uma visão, olha que coisa linda. Eu vi um anjo com um rolo, um canudo na mão com um rolo, segurando. Eu estava correndo. Aí chegava outro anjo, varado, correndo com muita força. E pegava um da mão do outro. Aí um anjo parou, ficou para trás e hoje correu com o rolo na mão. Aí o Senhor falou assim, estou trocando a ordem de anjos para te ajudar.
Aí vinha um outro anjo para manter aquele rolo, para mim não fracassar naquele tempo que eu estava na vida. Foi um tempo muito perigoso na minha vida. Tempo perigosíssimo foi na minha vida. Os anjos guardam o seu desígnio, o seu rolo. Uma vez que você entra na dimensão do seu chamado, você já está com um rolo em você. Agora as coisas vão ter que funcionar dentro de uma ordem. Agora, o que acontece é, quando as pessoas não têm entendimento, não são maduras, para conseguir decifrar e andar dentro dos plenos desígnios de Deus, elas erram e tropeçam, elas podem perder isso e o acesso a isso. Deixa eu te contar para você. Eu já falei essa experiência, muitos de vocês já ouviram esse testemunho. Eu tenho tantos testemunhos, mas tem alguns que ficam tão marcados na cabeça, né? Na mente. Aquela vez que o Senhor tinha me levado numa cidade de São Paulo, me fizeram uma proposta muito grande, minha mãe estava comigo lá. Era uma proposta muito boa, eu podia sair da favela, podia ter um grande apartamento, eu podia estar numa grande igreja de mais de 5.000 pessoas, sendo construído um outro templo de 14 mil. E eu estava lá. Falou, ó, vem para cá, monte seu quartel-general, que é seu QG aqui. Essa foi a proposta daquele homem de Deus para mim. Um homem de Deus lindo, muito lindo. Eu falei, amanhã eu vou dar resposta para vocês depois. Aí tá. Aí marcar a reunião. Aí no dia da reunião, de manhã, era bem de madrugada ainda. Bem de madrugada. Eu fui acordado com um sopro. Eu literalmente acordei. Quando eu acordei, tinha um anjo, um ser, na minha frente, de luz. Ele fez na minha frente, ele abriu o meu rolo na minha frente. Assim. E quando ele abriu, estava tudo escrito em letras em hebraico, em azul. E fazia eu ler. Coloca um sonzinho de fundo aí. E fazia eu ler aquilo ali. E assoprou mim de novo assim, ó. Eu caí. Dormi. Aí, quando foi pela manhã, eu achei que estava acordado. Aí chegava minha mãe, eu vi a roupa dela, eu vi o dia, eu levantei, eu achei que estava acordado, estava tudo normal. Ela falou, não fique nesse lugar. Vai, porque Deus tem uma grande obra com você ainda na terra. Não fique aqui. Aqui não é o seu lugar. Eu falei, eu sei. Aí acordei. Aí depois disso eu acordei, eu achei que estava acordado, e minha mãe entra pela porta. Exatamente com a roupa que eu tinha acabado de ver ela em espírito. Ou seja, Deus mandou um anjo me proteger para mim não tomar uma atitude errada. Vocês estão me ouvindo? Existem muitos anjos de ordens celestiais que me guardam na terra. E alguns que eles só descem uma vez ou outra, dependendo do nível da guerra que eu posso passar. Eles são anjos de muito poder, de forças tremenda. Eles são anjos guardião do desígnio para proteger a minha vida. Então toda vez que eu corria um risco muito grave, eu chegava a ponto de lutar com forças tenebrosas, como eu estava na Itália, uma vez não podia nem dormir, passei 2 dias lúcido. Tanta demônio, tanta força infernal em Nápoles que eu estava lutando. Nunca vi um lugar com tanto diabo na minha vida, irmãos. Misericórdia, irmão. Que lugar é a boca das trevas, irmão. Misericórdia. Desceu um guardião do céu. O cabelo dele era branco, liso, parecia um samurai liso, grandão. Os olhos puxados. Desceu, apareceu para mim. Ficou na minha frente. Ele exterminou todos aqueles demônios em fração de segundo. Dorme. Consegui dormir. Os seus anjos, eles são guardiões do seu desígnio. Mas se você peca e anda na rebeldia, eles vão punir você na terra. Escute o que eu vou te ensinar para você. O anjo do desígnio da descendência de Jacó apareceu para Jacó. Pessoalmente. E Jacó sabia que teria uma briga. Mandou todo mundo sair. Ficou só ele e o anjo. E o anjo veio lutar com ele na terra. Para medir a força dele, se ele era capaz de ouvir o que estava escrito no rolo, que o nome dele mudaria. Então aquele guardião desceu para anunciar algo para ele na terra. Mas antes de mudar o nome dele e dar o anúncio que ele seria um príncipe dali em diante, o anjo primeiro veio medir se ele estava maduro o suficiente, entrando numa luta com ele. E começou a medir força. Muito bem. Como um homem lutaste, como um príncipe lutaste com Deus. Parabéns, o seu nome agora é Israel. Isso aconteceu na minha vida. Os anjos desciam para provar minha força.
Eles me pegavam, faziam dançar horas no espírito. E chegavam aqueles grandes anciões. Me pegavam. Começava a dançar, eu pulava, eu dava mortal. Eu ficava horas dançando, era uma loucura. Eu lembro, acho que até um dia que estava até o Senhor junto comigo lá naquele montezinho, a gente estava tudo junto lá, naquele acampamento que a gente montou lá. Foi uma loucura, né? Eu rolava no chão, né? Era tão assustador, aquilo era assustador o que estava acontecendo comigo lá. Só que eles não sabiam, eles não viam o que estava acontecendo comigo. Mas o anjo desceu para medir a minha força na terra. O próprio anjo desceu. Era uma luta que eu estava. Eu passei horas. Ele veio tratar comigo na terra. Muitas coisas comprometeu a sua vida lá atrás. Só que agora é hora de a gente conseguir realinhar você de volta ao seu rolo. Mas eu tenho coisas muito preciosas para ensinar. E eu gostaria que você me desse um tempo para ensinar a vocês. Ok? Vocês já receberam muito. Depois da palavra vai ter um momento ofertório. Vou te abençoar. E você poderá ir em paz para sua casa. Amém, amém. E isso tudo já foi consolidado. Tudo já foi feito. Já foi estabelecido. Amém, amém. Você vai descansar depois e vai desfrutar da presença do Pai. Fala, obrigado, Jesus. O livro selado com 7 selos, o rolo selado com 7 selos, Apocalipse capítulo 5, contém toda a história, julgamento e destino. E os anjos aguardavam o momento certo para executar o que nele estava escrito. Então, em Apocalipse 5, ninguém era digno de desatar os 7 selos daquele livro. Ninguém era digno de abrir o rolo daquele livro. Ninguém. Existia um escrito que tinha todo o desígnio da salvação da humanidade, como também o julgamento de toda a humanidade. Que somente Jesus, na forma de Cordeiro de Deus, que ele assumiu essa forma, conquistou esse direito. Ele pôde abrir os 7 selos do livro. Então o ancião consolou, falou, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz da vida, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Então aquele livro era um dos livros, dos rolos mais importantes. Então livro e rolo ali são sinônimos, tá? Igual Ezequiel, nós lemos Ezequiel 3, come desse livro e abre a boca e entrou um rolo na minha boca. Esse é o livro. Amém? Então ele abriu os 7 selos daquele rolo eterno. É um dos livros mais importantes dos rolos, porque todo o desígnio e julgamento final da humanidade está escrito nesse livro que Jesus abriu. Os 7 selos desse livro. Então rolos têm selos. Agora você imagina, há um poder tão grande no rolo, havia um poder tão grande em um livro no céu, que nenhum anjo, nenhum ser era digno de poder olhar e tocar naquele livro. Só Jesus, na forma de Cordeiro de Deus, pôde abrir por causa do sangue dele. Ele rompeu os 7 selos daquele livro através do sangue, da glória a Jesus Cristo. Então significa que tem coisas que rompem selos, que abrem desígnios e coisas maravilhosas para vocês na terra. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Eu já tive muita participação de, às vezes, Deus me dá a graça de entrar e olhar como aquilo desataria. Ações e atitudes que eu tinha que conquistar direito. Então, os anjos vinham me ensinar a trabalhar pelo pobre, me levar a fazer missão, me levar para evangelizar. Eu estava sendo provado em casa por casa, sentando com os velhinhos, pregando Bíblia, abrindo, ensinando a Bíblia para eles. Lá no Nordeste. Eu estava sendo avaliado se eu era digno de vestir o que eu estou vestindo hoje e de ter esse rolo na minha vida. Só que vocês perdem a oportunidade porque vocês acabam não entendendo que os anjos te convidam para uma coisa, para fazer um trabalho, fazer algo que você está sendo só moldado ainda, testado, para ver se você vai ser digno de ser vestido e receber o seu novo rolo na terra. É isso que abre, é isso que desata os selos dos livros que os anjos vão entregar para vocês. Todos vocês agora têm um rolo dentro de você. Querendo ou não, só de você estar aqui. Todos. Todos têm no mínimo um. No mínimo. A não ser se você não aceitou Jesus na tua vida, se você não crê que Jesus é o Senhor. Todos têm um livro. Eu vou mostrar coisas maravilhosas para vocês. Vocês querem me ouvir? Então presta atenção. Além da profecia, cada oração, atos de obediência, omissão divina interage com os pergaminhos. Até as suas orações, elas não poderão ir contra o que está escrito para a sua vida.
Você pode orar, orar, pedir, pedir, pedir. Eles vão falar assim para você, isso não está escrito para você, você não pode. Isso vai contra o seu destino, o seu desígnio. Eu via isso. Coisas que eu nunca orei, eu recebi, porque estava escrito para mim que eu iria receber. Coisas que eu nunca... Eu nem sabia orar certas coisas. Eu nem sabia que existia certas coisas. Passava ali na minha cabeça. Mas já estavam escritas. Agora escute e segura isso aqui. Estava construindo aqui. Estava em fase de construção esse prédio. A obra no prédio. Fase de reforma. Aí eu peguei um grupo, foi de tarde. Era uma tarde, 5 horas da tarde. Eu estava lá no monte, onde vocês foram comigo hoje. Eu cheguei lá em cima. Eu estou de joelho dobrado orando. Daqui a pouco eu vi na minha frente, abrindo um portal, 2 anjos saindo de um portal. Saíram. O que eles traziam na mão? Um livro. E quando eu olhava o livro, eu vi uma letra em hebraico. A letra que simboliza fogo em hebraico. Shin, acho que é Shin. Shin que fala. Estava em chamas na minha frente. Quando eu olhava, só que eu não sabia nem hebraico. Não sabia nada de hebraico. Quando eu olhava, eu sabia o nome da letra e o que ela significava. Fogo e sabedoria. Fogo e sabedoria. Eles traziam para mim e eu recebi. Abriu um rolo para mim, entrou dentro de mim. Só que eu não falei para ninguém que estava ali comigo. Daqui a pouco veio um jovem que estava comigo lá, orando. Falei, apóstolo, rapaz, eu tive uma visão com você, cara. Aí vi uns anjos trazendo um negócio para você, um livro, e abria para você na tua frente e te dava para você. Falei, rapaz, tu viu isso, cara? Eu peguei. Você está me entendendo? Então, quando você está andando e lutando pelo chamado, por uma vida sã, irmãos, o que te coloca no desígnio? Primeiro é você lutar para estar na presença e amar a presença dele e viver para ele. É quando você começa a morrer para você, quando você começa a buscar as coisas do alto. É o que Paulo ensina para a gente, buscai as coisas que são de cima e não mais as que são de baixo, porque vocês já morreram para a vida de baixo. Os rolos corrompidos, vocês já morreram para eles. Eu vou ensinar para você, eu vou te falar para você. Você quer ouvir ou não quer? Tem pessoas que hoje estão na bruxaria, que elas tinham desígnios celestiais de ser grandes ministros do Senhor. Mas elas se tornaram grandes ministros de Satanás, porque comeram o rolo errado. Entraram por desígnio errado, os anjos caídos deram elas rolos, revelou a elas, elas pegaram o que era errado. Exatamente, irmãos, eu não sei se tem alguém aqui que já foi bruxo na vida, ou já teve uma experiência dessa, mas eles sabem muito bem do que eu estou falando. Eles sabem muito, até melhor do que vocês, que isso existe no reino das trevas. Meu querido, os filmes de Harry Potter, bruxaria, ensina sobre os rolos abertamente. Eles têm a revelação, eles não são bobo. O alto nível da feitiçaria, o alto nível do envolvimento com o espiritismo, essas coisas, eles sabem, principalmente a bruxaria. Esse filme Senhor dos Anéis, o cara pegava o rolo, desenvolvia algo na vida do cara. Está tudo nos filmes. Da onde eles tiram isso? Da Bíblia, meu filho. Eles tiram da Bíblia, eles corrompem o caminho. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo aí? Não, deixa eu te falar uma coisa maior para você. Qual o nome do fundador da igreja dos Mormons? Quem lembra? Oi? Douglas Joseph Smith. Qual a história dele? O que ele achou no meio do mato? Que os anjos entregaram para ele? O livro. O rolo dele. O falso rolo. Ele viu os anjos entregar para ele. Ele pegou, cara, o negócio. Você sabe que ele morreu assassinado, né? Então, o que aconteceu com ele? Ele pegou algo. Ele entrou numa dimensão tão poderosa, porque rolos dão o alto nível de poder ao homem na terra. Quando ele pegou aquilo, ele teve aquela experiência sobrenatural, que ele falou que é o arcanjo Gabriel, e falou os nomes dos anjos, os outros anjos, que eu esqueci. Ele falou até o nome dos outros anjos. Oi? Oi? Moroni, aí, esse negócio aí. Olha aí. Aí ele pegou um rolo. Fizeram ele achar até um livro escondido. Olha onde esse homem entrou. E quando ele desenvolveu, ele pegou esse livro, começou a levar e começou a ensinar esse caminho, falar o Jesus, o outro Jesus, e que ele era o profeta escolhido, ele criou uma das maiores falsas religiões do mundo, chamada Mormons, até hoje.
É uma das religiões mais sombrias que existe, se vocês não sabem. É que agora disfarçar os pactos que eles faziam era assombroso. Eles tinham que estar para a câmera, colocar o braço, os caras colocavam a mão, pegavam nos olhos, falavam que sentia energia entrando dele, faziam todo o pacto de fazer declaração para ser mormon. Era sinistro, era macabro. Se eu mostrar para vocês os rituais que os mormons faziam, era macabro. Agora me diga, que poder é o cara que deu aquele a ele? Tem um estado, que poder é esse sobre os mormons? Quem deu poder para o fundador da Torre de Vigia de Sião, o Testemunho de Jeová? Quem foi que deu aquele poder para aquele homem? Qual o nome dele? Esqueci o nome dele agora. Do fundador da Testemunho de Jeová. Daqui a pouco. Oi? O Roosevelt. O Charles Roosevelt. Ele era presbiteriano, depois desviou. O cara tinha uma vida dupla sinistra, cara de casamento violento. Ele recebe um falso rolo e cria uma religião, cara. Se tornou uma das maiores do mundo. O criador da messiânica. Falou que foi visitado por Jesus, curado por Jesus, criou uma seita de concentração de chakra no ventre para curar enfermos com concentração de chakra no ventre. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão me ouvindo aqui ou não estão me ouvindo? Maomé? Maomé? Oi? Tá baixo? Aumenta aí, pessoal, para eles. Agora escuta isso aqui, observação. Quando alguém se alinha à vontade de Deus, das Escrituras, começa a buscar o conhecimento do alto, ativa o seu pergaminho. Mas a desobediência pode atrasar, distorcer ou até cancelar as oportunidades, conforme os registros pelos escribas celestiais. Há rolos que estão lá de desobediência. Você pode escolher ou o rolo da obediência ou da desobediência, ou do seu chamado ou contra o seu chamado. Está escrito, está tudo escrito. Um dia eu vou te contar uma experiência tremenda que eu tive na minha vida. Era jovem, estava recém-casado, nós estávamos morando na segunda casa de aluguel, não lembro. Eu não sei, não lembro. Orava muito em línguas. Um jovem de Deus ali, orando, recém-casado, pobre, simplesinho. Eu fui visitado numa noite e fui levado para uma dimensão. Naquela dimensão havia dois caminhos à minha frente. O caminho aparecia na minha vida e morte. E aquele que falava comigo falava assim: há dois caminhos, você vai ter que escolher. Você quer qual desses caminhos? Aí, olha só. Olha aonde Deus me levou nisso. Aí eu via, entrava nos dois caminhos. Para mim ver os dois caminhos. Eu entrei no caminho da morte. Ele falou: no caminho da morte a sua vida será assim, ó. Aí começou a me mostrar a minha vida que seria. Eu fui passando um filme. E você morreria com tantos anos assim, de acidente assim, pá. Esse é o caminho da vida para você. Olha aqui. Aí me levou no caminho da vida. Não tenha fim. Não tinha fim. Aí, olha o que acontece. Quando eu vi isso, eu fui levado para outra dimensão. Olha o que Deus me ensinou. Eu entrava numa igreja. Havia um homem muito ilustre, como se fosse um profeta. Todo mundo tinha muito zelo por ele, até o sapato ele andava, todo mundo servindo. E aquelas pessoas, ninguém deixava tocar nele, porque era um homem ilustre de Deus. Eu ficava olhando aquilo, eu sentava no banco, ele começava a pregar e todo mundo: uau, que homem de Deus. Aí havia um anjo comigo naquela dimensão, falava comigo: observe o que é o caminho da morte. Ele pregava que as pessoas recebiam poder, era curada, caía, aquela coisa linda, choravam. Ele saía, todo mundo saindo junto com ele. Ele entrava no carro. Ele começava a beber bebida alcoólica. Aí o anjo me mostrava: olha o que ele faz. Ele ligava para mulheres. Olha a vida dele agora. Ele morria cedo. Pá, a morte é inevitável para ele. Inevitável a morte na vida dele. Um dia vocês ouviram um testemunho de um grande pregador no Rio de Janeiro, que ele pregava, ele era muito usado por Deus no altar. Muito usado mesmo. Ele tinha um dom extraordinário. Mas ele cometia um pecado grave na vida dele de adultério. Ele era um homem prostituto. Mas ele falava que não entendia porque Deus usava tanto ele no altar, ele pecava, ele continuava sendo usado. Até que um dia, ele estava em um hotel e o anjo dele aparece para ele. E se materializou para ele. E colocou uma espada na cara dele, no rosto dele, na ponta do nariz dele. E falou para ele: eu estou te aguardando no juízo final. E foi embora.
porque ele pecou seriamente contra o anjo do Senhor que guardava ele na terra. Aí tem toda uma história de arrependimento da vida dele. Há muitos homens que pegaram rolos gloriosos, mas rapidamente caíram. E esses anjos desceram, corrigiram eles e tiraram o rolo deles. Eles nunca mais viveram aquelas dimensões gloriosas. Nunca mais tiveram acesso ao desígnio celestial dele. Uma das coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida hoje é os rolos que estão dentro de mim. Eu tenho centenas de rolos em mim. Eu trabalho em várias dimensões, eu não consigo nem trabalhar em todas as dimensões deles. Porque de tanto que eu lutei, me sacrifiquei, eu criei em Jesus Cristo. Eu me dedico a minha vida a Ele. Você não precisa, você não só um rolo que você vai alcançar, você vai alcançar vários. Eu vou te falar dos 7 principais rolos que você alcança. Você quer me ouvir ou não quer me ouvir? Então vamos lá. Eu cheguei no ponto bom, falei dos escribas, falei de muitas coisas boas. Agora eu vou falar sobre predestinação e pergaminhos. Vamos lá. Isaías 46, versículo 10. Coloca para mim ali. Vou dar uma versão de predestinação para vocês poderem entender, tá bom? Lógico que nós não pregamos predestinação, mas eu vou te ensinar um detalhe que você tem que entender que é bíblico, está na Bíblia. Olha lá. Desde o princípio anunciei o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz, da glória a Jesus. Vamos lá. A predestinação é inseparável dos pergaminhos, dos rolos. Porque está escrito, é pré-determinado, predestinado. O que é pré? É aquilo que foi previsto e guardado. Mas não significa que se vai acontecer ou não. Depende de condições. Então, o que é uma predestinação? Algo que é pré-ordenado, foi previsto e escrito. Falou, ó, o Robson vai nascer, esses são os rolos da vida dele, ele vai crescer, se ele obedecer, ele recebe o que está predestinado. Se ele não receber, ele perde a predestinação dele. É simples assim. Simples assim. Eu vou te mostrar na Bíblia, calma aí, vou te mostrar na Bíblia. Nós vamos andar dentro da Bíblia aqui, olha só. Ele nos predestinou para ser filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1:5. Todos nós somos predestinados a sermos filhos. Amém, amém. Adotados por Jesus Cristo, toda a humanidade. Todos fomos predestinados para isso. Está no livro eterno. Mas não significa que todos entrarão nesta predestinação. Não significa que todos vão alcançar o que já foi previsto, pré-escrito, pré-determinado por Deus. Esse é meu plano para você, mas não significa se você vai aceitar ou não, e nem significa se você vai andar até o fim disso ou não. Coloca aí, Hebreus capítulo 6, versículo 4. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentar o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus. Fala benefícios da palavra de Deus. Se você não lê Bíblia, você não prova isso. Os poderes da era que há de vir. Avança. Mas se apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando dele publicamente. Ou seja, perderam a predestinação de Efésios 1:5. Amém, amém? Agora eu vou falar um pouquinho aqui em grego com você aqui, ó. Proagiso, vou falar predestinação. Essa palavra predestinação no dicionário grego é prorizo, pré-determinar, decidir de antemão. Pré-ordenar, designar de antemão. Vamos lá, vamos ver o prefixo e o sufixo dessa palavra em grego. Prefixo, prago. Prorizo vem de prago e sufixo orizo. Prago, prefixo. Trazer para fora. Alguém que estava no lugar escondido de uma visão, como numa prisão. Alguém que era incapaz de ver algo. É o primeiro significado. Prorizo, predestinado. Sufixo, raiz, prago, que significa trazer alguém que estava no lugar onde estava escondido de uma visão.
como de uma prisão. Alguém que está numa prisão não consegue ver o que está fora. Esse é o primeiro significado. Sufixo, orizo, determinar, marcar uma fronteira ou limite, designar aquilo que foi determinado de acordo com um decreto. Então você estava preso, você não via nada. Ele te tira de um lugar de prisão e mostra uma visão. Isso aqui foi pré-ordenado para você. Segue a visão. É isso aqui, predestinado. No sentido em grego, é isso aqui. Vamos lá. Algumas palavras que falam de predestinação também em Salmos 139, versículo 16. Coloca de novo, que eu já falei com vocês isso aí. Esta é a linguagem dos pergaminhos que Deus dá a vocês. Vida ou morte. Vocação celestial e destino. Estão arquivados, pré-escritos, cronometrados para cumprir exatamente um tempo perfeito para a tua vida nessa terra. Escute a coisa linda. Algumas vezes o Senhor manifestou para mim e falou assim para mim: filho, você vive o meu tempo perfeito na sua vida, porque você escolheu estar onde eu quero estar comigo. Você escolheu estar onde eu estou com você. Eu nunca fiz rebeldia contra Deus nisso. Às vezes eu saía para morar em outro lugar e Deus falava: volta lá para a comunidade. Eu obedecia. No mês seguinte eu já estava com minha mudança de volta lá para morar na favela, na casa dos meus pais. Você está ouvindo? Obediência. O anjo me mostrava. Eu chegava na casa nova, querendo fugir um pouquinho da favela, volta. Vocês estão me entendendo? Que o lugar onde você está, por mais difícil que esteja, mas se estiver no desenho celestial, escrito lá, não fuja. O desenho e o rolo de José era ir para o Egito, ser escravo, ir para a masmorra, e da masmorra o governante do Egito. Aleluia! Fala, os pergaminhos, os rolos, são mecanismos, escute muito bem, que tem um conhecimento prévio e operacionalizado. Eles são estruturas da vontade de Deus para entrar em ação na sua vida. A vida de todo filho, desde a sua concepção até o destino eterno, estão contidas nos pergaminhos. Agora, escuta o que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Até mesmo papéis de figura-chave como João Batista foram escritos muito antes dos eventos se desenrolarem. Coloca para mim Isaías capítulo 40, versículo 3. Muda a versão aí. Qual que é a Almeida? Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Coloca para mim João capítulo 1, versículo 23. João respondeu. Então, não, volta um versículo antes. Volta um versículo antes. Volta. Aí, pronto. Volta mais um versículo. Pronto, deixa aí. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Olha o nível do conhecimento, do desígnio que esse homem tinha, e olha o detalhe que acontece com a tua vida, e você tem que aprender a discernir quem você é. Avança. E ele confessou e não negou: não, eu não sou o Cristo. Tinha um profeta nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome desse homem. Esse homem carregava um livro. Ele pregava com um livro, de capa branca, grandão. Ele escrevia as revelações de Deus. Ele falava que Deus dava muita revelação, escrevia. Ele andava todo de branco com o livro. Era tanto milagre, tanto prodígio, que você não faz nem noção do que era que esse homem tinha. Ele era um baita de um profeta. Só que esse homem aceitou uma coisa maligna. Ele falou que ele era o Elias que haveria de vir. Quando ele aceitou uma distorção que Satanás criou dentro dele, ele comeu um falso rolo. Ele foi em Israel, comprou várias terras em Israel. Ele levou o povo para morar em Israel, para falar que ele era Elias, que ia trabalhar na restauração de Israel. Aquele homem tinha tanto poder, irmão, que não era brincadeira, não.
Mas num culto dele, só num culto dele, de Santa Ceia, morreu 1000 pessoas em um culto dele. Ele morreu, aquele homem. Depois vocês pesquisam essa história lá, você vai ver nos Estados Unidos. Quem conta essa história é Dave Robinson. O falecido Dave Robinson. Fala dessa história dele. Agora escute. Ele andava com um livro. Escreveu muita revelação. Você viu que Hebreus 6 é possível a pessoa alcançar o alto nível de iluminação em grande glória e ainda assim tomar do veneno, do rolo da serpente, do conhecimento caído? Você entende o que eu estou tentando dizer para vocês, que é tão perigoso isso? Lembra a experiência que eu contei para vocês, que eu vi há anos atrás? O Satanás apareceu para mim e falou até da filha que eu teria, que nem eu sabia que eu teria filha. Quando eu atravessei a roleta, aquele ser apareceu do lado da reta. Ei! Eu atravessei a roleta. Eu consegui chegar no meu desígnio, para mim chegar no meu chamado. Ei! Eu olhava para trás, ele, Messias. Aí eu olhava profundamente dentro dos meus olhos, procurando se eu aceitaria a corrupção daquilo ou não. Ele não encontrava aqui, ó. Estou indo embora. Glória a Deus. Mas você acha que muitos não caíram nessa do diabo? Achou que era o Elias? Eu não sou Elias não, irmão. Quem você é? Eu sou só um simples homem. Meu nome é Robson. Eu sou só um ungido do Senhor. Eu sou um servo dele. Você está me entendendo isso aqui? Eu não sou anjo na terra. Mas somos mensageiros, representamos o Senhor como anjos do Senhor na terra. Mas eu não sou anjo, eu sou carne e osso. Dá glória a Deus aí. Não, mas você já viu quanto você caiu nessa loucura no Brasil? O cara ser consagrado a serafim, a querubim. Você não viu não? Aquele apóstolo famoso consagrou o pessoal a querubim, não? 50 mil para consagrar, tá? Pagar 50 mil para eles, os apóstolos lá. Outro era o príncipe dos púlpitos. O príncipe. Isso é o que mais acontece nos Estados Unidos, varão. Está cheio de aberração. Onde tem mais aberração, Estados Unidos e África. A África, meu querido, é o lugar o maior assentamento de falso profeta está na África e nos Estados Unidos. A África, se você não sabe, uns grandão que você olha aí, são os maiores mafiosos da África. Trabalham com máfia. Tráfico até de crianças, se você não sabe, eles estão lá curando as pessoas e você acha que é profeta. Isso eu estou falando sozinho não, meu querido. Estou falando, meu pai espiritual falou isso comigo, me contou coisas profundas que ele vai lá. Conhece muito bem o que está na África. A África é um perigo. É perigoso. Graças a Deus pelos homens santos que estão lá. Mas tem alguns que já corrompeu muita coisa e você não sabe. Trouxeram glórias tremendas para a terra. Mas eles pregam algumas coisas que não é bíblico. Isso é muito perigoso. Você vai ver que cada anjo de 17 igrejas da Ásia Menor, salvar-se-á aquelas que se salvaram ali, mas existiam uns muito poderosos. Senhor, mas eu tenho algumas coisas contra ti. Você tolera Jezabel, você tolera os Nicolaitas, você tolera Balaão, vocês são meu, cara, mas vocês estão vacilando, né? Vocês estão comendo o rolo da Jezabel, estão comendo o rolo de Balaão. Vocês estão aceitando os rolos corrompidos que aqueles falsos do passado comeram. Vocês estão comendo de novo, pô. Calma aí que eu vou ensinar um negócio para você. Eu vou te falar o que acontece no mundo espiritual com as vidas das pessoas na Terra. Isso não é uma brincadeira. E no Evangelho no Brasil está cheio de pessoas assim. Eu conheci pessoalmente pessoas assim. Que não têm chamados gloriosos, mas Jezabel deu um rolinho para eles comer. Distorceram, está cheio de contaminação dentro do ministério, cheio de idolatria. Aceitaram um falso rolo que não foi Deus que deu para eles. Não foi o Senhor que ensinou aquele evangelho que eles pregam. Foi os demônios. Eles são orgulhosos, são metidos, besta. Isso não é brincadeira não, tá? Por isso que primeiro comecei meu ministério foi dentro do mato, no sofrimento, na família. Deus me provou comendo o pão que meu pai me dava de comer. Eu dormia no chão, meu querido. Deus me ensinou muito bem quem eu era. O meu caráter veio da simplicidade.
sendo servo, trabalhando. Tudo para mim isso aí foi muito difícil, muita luta. Senhor, eu sofro tanto. Meu Deus, minhas ovelhinhas não são ovelhas, são tudo... Aí eu falei, Deus, será que não vai vir uma ovelhinha fácil na minha vida? Não, Senhor. Só vi o mais difícil lá na favela, os mais brutos, mais brigão. Meu Deus do céu. Aí meu pai, minha ovelhinha, meu Deus do céu. Ele tá ali sentadinho ali. Aí olha só. Mas isso gerou caráter. As madrugadas, o sofrimento que eu passei do monte foi para me purificar. Eu não servia para pecar, meu querido. O capeta aparecia para mim. Eu tinha muita clareza, eu via claramente Satanás. É para que não pudesse eu olhar com esse poder, com essa dimensão que eu carrego hoje. Para mim ficar o quê? Consciente de quem realmente eu sou. E só um homem puro pode pregar essas coisas publicamente. Mas homens que estão comprometidos com a carne, com a idolatria, eles nem tocam nisso. Ele só anda bonito para vocês, igual o playboy para vocês, igual os galãs bonitão. Toma cuidado com isso. Tá cheio de homem vestindo roupa falando que são anjos. Perderam o desígnio celestial, mas eles levaram milhares de pessoas para o caminho do engano. Vocês estão me ouvindo aqui não, crente? Você quer ouvir a palavra? Quer aprender algo precioso, jovens? Vocês querem aprender algo precioso? Eu tenho coisas boas para falar para vocês. Fala, repete comigo. Predestinação. É aquilo que foi pré-ordenado, mas não significa, isso não está em seu poder. Fala, predestinação não está em meu poder. Está no poder dele. Não é seu poder. O que está predestinado escrito está em sua obediência, não em seu poder. Não é uma decisão sua que vai te colocar você na predestinação que você vai dar, não. É ações contínuas para te levar para viver o que está escrito, alinhado está escrito. Mas sai da obediência para tu ver só. Você está me ouvindo ou não? Fala, predestinação não é uma decisão. Não é decisão humana. Não é você escolher. Fala, eu não posso escolher isso. Fala, mas eu tenho que decidir alcançar da glória a Jesus. Calma que agora você vai entender um negócio profundo. O reino dos pergaminhos é a realidade. Escute o que eu vou te ensinar aqui agora. Eu tenho meia hora, vou pregar meia hora e encerro para vocês. A revelação de João Batista enfatiza o peso e a autoridade que os rolos contêm na vida de uma pessoa. De acordo com aquilo que está escrito, é um poder tão grande. Essa é a sua autoridade, esse é o poder que está escrito. O que está escrito nos rolos é o seu real poder e a sua real autoridade de trabalhar aqui na terra. Quem é o Robson? É o que está escrito. Deixa eu te contar uma coisa linda. Posso contar? Essa foi a época que eu estava conhecendo a apóstolo Davi Rebolo, que a gente sentava para conversar. Estávamos nos conhecendo. A gente marcava, sentava, conversava, comia e tal. Aí ele falou assim, a gente conversando, de repente eu falava dos mistérios, depois ele falava, meu Deus, é um falando uma loucura, outro falando do outro. Eu falei, meu Deus do céu. Ele conta os negócios, eu falei, meu Deus, tu viu isso aí? Eu fico assim, oh, meu Deus. Aí eu falo os negócios, ele, caraca, mano. É muito bom a gente conversando. Aí um dia ele falou assim, aí, deixa eu te contar um negócio. Um dia, o Senhor me levou um espírito e eu fui nas estrelas. E quando eu cheguei nas estrelas, tinha uns anjos plantando nas estrelas. Cavando e plantando. E eu perguntava, o que você está plantando? Olhe, ele plantava algo, uma semente. Nascia. Uma planta de pergaminho. Uma planta de pergaminho. Ele pegava daquela estrela o pergaminho. E começava a escrever. Ele falou, aqui nos é ordenado pelo Altíssimo a plantar o desígnio de vocês que estão nas estrelas. E tiramos, escrevemos e levamos. Ele falou, esse aqui é o seu. É muito mistério. O profetas, né, tem essa característica, essa graça de entrar nesses reinos e ver essas coisas, para ensinar vocês na terra. Eu quero ensinar a você se alinhar ao seu rolo.
Mas você está cansado, você tem que tomar muito café, né? Fala, eu preciso de um unção de fogo, aleluia. Quem está comigo fala, obrigado, Jesus. Fala, por essa graça. Então escuta isso aqui agora. Pergaminhos não autorizados. Anota aí, anota bem rápido que é um ensino, Nem todos os pergaminhos vêm dos céus. Satanás também possui seus pergaminhos, seus rolos corrompidos. O reino demoníaco se comunica por meio de transições semelhantes. Revelações falsas e ministérios corrompidos na terra. Experiências místicas sem alinhamento com Cristo são pergaminhos falsificados. Foi assim que a serpente enganou Eva, com a falsa revelação. Vamos lá. Transformações corrompidas. Pergaminhos falsos produzem mudanças distorcidas na natureza humana. Eu vou te ensinar um negócio que vai mexer com você profundamente. Aquilo que você come no reino espiritual é o que transforma você no reino físico. Israel comeu a comida dos anjos, o pão dos anjos. Coloca para mim, Salmo 78, se não me engano, 78. Procura o versículo aí. Comeu a comida dos anjos, o trigo do céu. Engraçado que a Monique foi orar por mim. Senhor, tu está dando algo ali para beber. Ele está bebendo algo, está fortificando. Ele estava quebrado, cansado. Só que eu não tinha falado nada que eu estava em oração. Eu falei, Senhor, me dê da bebida do céu, para meu corpo se fortalecer, Senhor. Me dê da bebida do céu. A Monique vai lá orar por mim. Senhor, tu está dando algo para ele beber? Eu falei, ela nem sabe que eu orei isso. Está alinhada em espírito. Eu ficava em jejum, no monte. Lutava, oração, cansaço, tomava um caldinho de inhame. E o corpo vai indo embora, né? Você vai cansando, você vai quebrando. Só que o nosso jejum não era só a comida. O problema do nosso jejum que era de sono, de força, de resistência, meu querido. Você ficava acampado no meio do mato. Você está ouvindo isso? E não tinha banheirinho, não. Você tem que ficar enxadinha para fazer o número 2, tá? Calma seu buraco. Quem pegou essa fase? Quem acampava comigo nessa fase? Dona Rosana, mas quem que tá aqui? Quem pegou a fase, você tinha que pegar uma enxadinha. Ela não... Pastora Ana. Pior quando você acampava no buraco do outro. Tu achava umas coisas... Mas a coisa foi melhorando. O pastor Gelson fez um balde com um buraco, com um cano ali, depois jogava água, pegava casa. Irmão, a gente passou por tudo isso, irmão. Tinha que tomar banho no meio de um frio, no meio do mato. Ele estava lá atrás da rocha, uma mangueirinha, caía a água lá da mina, e tomava banho, filho. Saía até fumaça. No frio. Essas fases são boas na vida. Mas estava escrito para mim passar aquilo ali. Você está ouvindo isso aqui? Quando chegou a época desses grandes acampamentos, o anjo do Senhor me buscou. Sobe para o acampamento. Estou subindo com você. Quando o anjo está, você está alinhado ao seu tempo determinado, ao seu pergaminho. Irmão, filho, os anjos estão na terra com você, preparando tudo, tudo onde você for, tudo dá certo, tudo começa a abrir para você. Primeira vez que eu fui fazer um acampamento intenso sozinho no monte, era eu, Monique, aí tinha um doido lá que subiu comigo, peguei um monte de mala, e outra, subia de uma vez só, tá? Com tudo nas costas, com tudo, não tinha negócio de descer não. Levava tudo, dava um jeito, subia tudo, a gente era louco, a gente subia com tudo uma vez só. Ela matava a carne logo no primeiro dia, só de carregar o peso lá em cima. Aí chegava lá e cheguei na barraquinha, irmã, você sabe que tem algum terreno que eu posso ficar aqui? Não? Você tem alguém aluga algum terreno para eu ficar aqui? Ah, peraí que eu tenho um amigo. Pastor, eu tenho um amigo aqui, meu, que está precisando de um terreno. Ah, pode ceder um sítio para ele aí, lá no meio, lá onde vocês foram, lá perto lá. Eu falei, onde é? Peraí que eu vou ligar, eu vou chamar meu irmão para te ajudar. Aí desceu um bravo lá do meio do mato, morava no meio do mato. Pegou minha mala. Não, eu te ajudo. Não precisa não, tá aqui. Levou tudo nas costas sozinho para mim. Chegou lá em cima, buscou a enxada dele, capinou. Irmão, aquele homem era tão bravo que ele agarrava o mato assim, puxava na mão assim. Falei, meu Deus do céu. Na enxada, cavou, preparou o solo para mim, capinou tudo, puxou energia para mim. Falei, quer uma oferta? Não, quero, não. Foi embora. Anjos. Preparou tudo. Você acredita nisso? Estava lá, sozinho lá no meio do mato. Com um pontinho de energia. Tu fica ali e as coisas começam a acontecer na tua vida. As coisas começam a acontecer na sua vida ali dentro. Quem está comigo, dá glória a Jesus Cristo.
Vocês estão gostando dessa história aqui? Vocês estão gostando? Fala, obrigado, Jesus. Fala, rolos, fala, falsos rolos. Quando a pessoa recebe uma falsa revelação, ela está ingerindo um rolo das trevas. Ela recebe o fogo estranho de Jezabel. Começa a pregar, parece que é o Espírito Santo, mas a unção já está corrompida. Elas pregam debaixo de uma estrutura demoníaca, distorcem a palavra de Deus. Elas manipulam e controlam as pessoas. Irmãos, para você ter libertação, que nunca você declarou, eu autorizo o Robson a entrar na minha vida. Tu já viu isso que está um modismo agora? As pessoas ficam assim, eu autorizo o Robson a entrar na minha vida e ter autoridade sobre mim para expulsar todos os demônios. É uma hipocrisia, cara. Por que você não autoriza Jesus então a entrar na tua vida? É ou não é, crente? Isso é tudo falso, é tudo hipocrisia. Isso aí é espírito de manipulação e controle, Deus falou para mim. Nunca precisei disso para libertar ninguém. A libertação começou aqui assim, ó. Você ouviu isso aqui? Amém, amém? É o Senhor, meu querido. É Ele. Entrava uma pessoa aqui que tinha ódio de mim, manifestava o demônio aqui. E aí? E para libertar essa pessoa? Você fica me autorizando para entrar na vida dela? A autoridade é dele. Eu não preciso da sua autorização, eu preciso da autoridade dele, da glória de Jesus Cristo aí. Fala, obrigado, Jesus. Fala, fogo estranho. Muitos operam com fogo estranho porque receberam revelações de que Deus não enviou eles. E saiu um fogo do Senhor e consumiu e morreram perante o Senhor. Levítico 10, 1 ao 3. Os filhos de Arão levaram um fogo estranho para o altar. Pegaram uma falsa conhecimento, eles saíram da revelação. Eles entraram na antecipação, na independência. Tem muitos que não querem esperar o tempo de Deus, estão se precipitando com poder e ministério e pegam um rolo corrompido das trevas, aceita o desígnio de Jezabel. Cara, cai no inferno, daqui a pouco está tudo se destruindo. Vai tudo pro rolo. Isso é sério, isso aqui é sério. Está ouvindo isso aqui que eu estou falando para você? Vocês estão me ouvindo? Estou falando com vocês? Posso continuar bem rapidinho ou não? Fala, advertência. Nunca consuma algo que não foi autorizado para você hospedar. Nem persiga dimensões do espírito que você não está preparado para suportar. Amém, amém? 1 João 4, 1. Não creais, amados, em qualquer espírito. Provais o espírito para saber se são de Deus. Nem todos que estão falando que estão vendo um anjo aí pela internet é anjo, é demônio. É espírito de engano. Pessoas que realmente vê anjos e pessoas que estão no temor do Senhor, elas não ficam brincando com essas coisas. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Amém? Posso continuar? Fala, o reino dos pergaminhos exige, fala, discernimento. Fala, dimensão da revelação. São aberturas dos códigos do reino. Fala, abertura dos pergaminhos. Fala, abertura do que Deus tem para a minha vida. Fala, tudo que eu receber no reino do Espírito tem que estar em concordância com as Escrituras. Fala, tudo que eu receber no reino do Espírito tem que estar em concordância com a palavra de Deus. Fala, todo mensageiro de Deus carrega um pergaminho. Cada encontro divino envolve pergaminhos para vocês, rolos para vocês. O Senhor revela mensagens e sabedorias que já estão disponíveis para o espírito humano dentro dos rolos. Fala, transformação espiritual. Quando você recebe um pergaminho, mudanças poderosas começam a acontecer na tua vida. Libertações extraordinárias começam a acontecer na tua vida. Escute o que eu vou falar para você. Um homem, quando ele conta um pergaminho, um rolo no reino, ele começa a ser transformado. Uma vez que o anjo do Senhor te dá um acesso, um nível de revelação, entrega algum rolo da tua vida, coisas começam sobrenaturais a acontecer na tua vida. Quem está comigo da glória, Jesus Cristo aí? Ah, posso falar um negócio, um mistério para vocês? Posso ou não posso? Tá. No reino dos homens, as pessoas somente te informam as coisas, mas na dimensão daquilo que está escrito no reino do Espírito, vem para os pergaminhos para transformar vocês. Ezequiel 3:1. E achando-se o livro, comi, e encheu meu ventre e as minhas entranhas desse rolo que ele me deu. O que acontece quando você começa a receber os rolos da sua vida? Fala, natureza divina. Um pergaminho é uma arquitetura e uma possibilidade divina escrita para o homem. Quando é aberto para alguém ou sobre alguém, o que está escrito, o que é comido, ingerido por revelação, se torna a própria natureza em vocês. Fala, os rolos se torna a própria natureza em mim. Apocalipse 10, do 9 ao 10. Tomei o livrinho e comi. E será amargo. Tome o livro e comeu. Qual que é Apocalipse 9? Qual que é na versão King James para mim? Apocalipse 10, do 9 ao 10. Irmãos, eu não quero pregar correndo. Eu posso pregar com calma? Eu tenho tempo aqui, posso falar? Em seguida me aproximei do anjo, ele roguei que me disse.
que me deste o livrinho. Ao que ele me declarou, pegue-o, que? Come-o, e ele lhe será amargo no estômago, todavia doce como mel na tua boca. Então, quando João ele come esse livro, esse rolo, abriu-se uma dimensão, ele continua escrevendo Apocalipse de forma ainda mais profunda. Vocês estão ouvindo isso aqui? Mas ele pediu o anjo para pegar. É muita coisa gloriosa, irmãos. Eu não sei quem está entrando na dimensão disso aqui, irmãos. Será que você está perdendo isso aqui? Eu sinto que você está perdendo, irmãos. Presta atenção, fica ligado. Fica ligado que aqui é sério. Amém? Eu só estou tentando dar uma estrutura rápida para você entender o que é isso no reino do Espírito. Fala, os pergaminhos me dão autoridade espiritual. Antes de você receber o poder, o céu te entrega um pergaminho. Só que quem incorpora o conteúdo para legislar sua autoridade, é por isso que alguns profetizam sem efeito e falam fora do que está escrito. Então, quando você antes receber o poder de Deus na sua vida, o que vai ser te entregue antes é o rolo que tem as revelações do seu chamado. Você começa a ingerir revelação, você começa a descobrir as coisas. Começa a abrir a vontade de curar enfermos. Porque você comeu algo. Você já recebeu algo, você já está sendo ensinado pelo Espírito. Depois o poder começa a manifestar. Dá glória a Jesus Cristo aí. Fala, processo de reconstrução. Então vamos lá. Os rolos não são apenas estudados, são absorvidos. Fala, não é algo que eu estudo, é algo que literalmente eu como. Simplesmente é assim que via a sabedoria de Elias. Da onde veio a sabedoria de Ezequiel? Ezequiel 3. Come, vai ser doce, come. Porque minha palavra é boa, come, é doce, come. Come, depois você vai e profetiza o que está escrito. Porque minhas palavras eu coloquei dentro de você. Quando eu ordenar para você abrir a boca, vai sair de você. Vocês estão entendendo? Aí, escuta que mistério tremendo, irmãos. É muito engraçado a gente, às vezes, assim, com Deus. Eu fico lá, escrevo com uma preocupação, sei a tua palavra. Quando abre a boca, o rolo vai vindo. Porque você fala através de uma natureza e não através só de um conhecimento. Fala, o meu chamado é uma natureza. Você bebe do Cordeiro, você come dele, você recebe a revelação. Você está dentro de você. A natureza do seu chamado. O que você foi ungido e que você ingeriu. O que você comeu no reino do Espírito. Tornou quem você é. Escuta que coisa interessante. Aqui você está vendo minha mãe, uma profeta. Está aqui. Por que ela continua sendo profeta tantos anos? Por que não perde isso? Por que não muda? Porque comeu. Eu não mudo mais quem eu sou. A não ser se eu entrar no pecado, na rebelião, na rebeldia. E mesmo assim, vou continuar sendo o que eu sou, mas corrompido. Mas eu não mudo mais, minha natureza é transformada. Você está entendendo? Você não muda mais, não tem como. Mano, nem se você quisesse, tu não consegue mais. Você está entendendo? Você está comendo rolo. Você está comendo rolo. Depois ele se torna parte integral de quem você é. Rolos. É o espírito, é espírito. Não é um papel. Tem vida. Tem o Espírito de Deus no rolo. Tem o Espírito da sabedoria, do poder, do temor. Quem me ensinou o temor? Quem me ensinou? O Espírito de temor. Mas estava nos rolos. Quem me ensinou as Escrituras? Foi Ele. As coisas que eu sei foi Ele que me ensinou. Eu não aprendi teologia. Os homens não me ensinaram isso. A coisa mais profunda que eu prego e vejo foi aquilo que eu vi e aquilo que eu absorvi. Ele sai como revelação e poder e autoridade para manifestar na terra da glória de Jesus Cristo. Você está entendendo o mistério que está acontecendo aqui hoje? Alguém está comigo ou não está? Resumo para vocês. Todo mensageiro de Deus carrega pergaminhos.
Ele não apenas informa, mas transforma, moldando a natureza espiritual do homem. Os pergaminhos são absorvidos e reconstruídos e reconstrói o seu interior, aliando você ao seu desígnio celestial. Só quem incorpora esses escritos exerce a autoridade verdadeira do reino na terra. Qual é a natureza dos pergaminhos? Eu acabei de abrir para vocês aqui agora. Fala, natureza dos pergaminhos. Incrível que pareça, eu fui até ele, eu falei com ele algo do pergaminho que é espírito. Eu subi minha anotação aqui, exatamente entrei agora esse ponto, a natureza dos pergaminhos. E eu vou te falar algo para você que você precisa entender. Pega isso e a cereja do bolo está daqui a uns 10 minutinhos. Os pergaminhos não são apenas revelações. Fala, são seres espirituais. Fala, possui peso, glória, fogo e vão provocar grandes reações em mim. Irmãos, eu vou dar uma de louco hoje. Eu acho que eu vou fazer isso. Antes de você sair daqui, eu vou pedir a Deus uma ministração do céu na tua vida. Quem sabe Deus vai pegar a boca de alguém para comer. É muito doido, né? Ela pega muito rápido. Mas é excesso. Você não sabia que um homem de Deus que tem a autoridade dos pergaminhos, ele transfere a autoridade para você? Vocês estão debaixo do rolo que está na minha vida? Vocês pregam alinhado ao que eu prego, a autoridade manifesta em vocês na terra. Por isso que a unção funciona em vocês. O que são pergaminhos? São essências divinas concentradas em linguagens. O espírito envolto de significados. Luz comprimida em logos. No teu livro todos os membros foram escritos, quando nenhum deles ainda havia existido. Todos os... Incrível que pareça, irmãos. Olha só isso aqui. Vai no versículo 16 aí. Muda a versão para mim. Coloca a Almeida. Coloca a versão... Não, tá bom. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda existido. Espera aí. Não vou conseguir pegar essa versão. Tinha uma palavra um pouquinho mais forte ali, não? Todos escritos ali. Meus dias. Está dentro que todos os meus membros do meu corpo, todos os meus órgãos foram formados e escritos a formação dos meus órgãos. É uma formação, uma coisa muito mais além só do que dias. Oi? Não havia se contado ainda? Tá bom. Vamos lá, fala, pergaminho. É a verdadeira tecnologia da informação do céu. Fala, implantada. Fala, é parte da natureza de Deus. Em forma de logos, comprimida em luz, que é espírito gerado dentro de mim. É uma das formas que eu tenho de explicar para vocês, mas é esse mistério mesmo. Cara, como é que você pode comer um livro? Fala para mim. Como é que você comer um rolo? Às vezes eu estava deitado orando e de repente eu senti minha boca abrindo assim. E eu ouvia, abre a boca e come este rolo. Eu estava dormindo, comendo. Quem já teve experiência com rolos aqui? Levanta a mão para mim. Quem já viu? Levanta, 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 levanta. Tem alguém sendo arrebatado para tentar ver o rolo no céu aqui, mas... Fala, obrigado, Jesus. Fala um pergaminho. Contei meu desígnio. Jeremias 1:5. Antes que fosse formado do ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E te ordenei como profeta para as... Quem sabe quantos anos Jeremias tinha nessa época aí? Quem sabe que os teólogos aqui, desculpe. Os teólogos aqui falam, os mestres aí, ó. Hã? O que diz os teólogos? Fala aí, Bigo, você sabe. Quantos anos Jeremias tinha aproximadamente ali? Oi? Quem estuda aqui isso aqui? Levanta a mão, fala para mim, fala. Hã? 30? Não, que 30? Oi?
17 anos, pô. Você nunca viu um filme de Jeremias, não, cara? Eu não vi, não. Eu também não. Amém, amém. Mas já passou um pedacinho para mim lá, no YouTube, passou. Ele tinha então 17 anos. Olha só, ele acessou o rolo dele, na juventude dele, do chamado para as nações. Eu acessei esse rolo na minha juventude. Meu 17 anos foi tremendo na minha vida, foi uma grande iluminação. Pá! Uma vez que você acessa o seu rolo, do seu chamado acontecer com você, fala o quê? Fala o quê? Uma benção. Você vai começar a ter sonhos, desejos e coisas que você nunca teve poder, você começa a ter. Cara, você começa a sonhar, desejar, seus sonhos mudam, seus desejos mudam, sua vida muda. Cara, você estava trabalhando, chegou uma hora que você fala, cara, eu não suporto mais esse negócio que eu criei, cara. É verdade ou não é? Fala a verdade ou não é? Por quê? Por que você não está suportando mais trabalhar? Não é porque você é preguiçoso não, que você quer trabalhar, mas você não aguenta mais algo que não está mais no seu desígnio. Parando, chegar uma hora que eu não queria ir para a escola, não, mas... mas se eu não me formar, minha mãe me mata, mas eu... eu não queria nem mais estudar, eu não queria saber mais nada, não queria saber mais dessas profecias de coisa de mundo, de ser alguma coisa aí no mundo, não. Porque eu comi o meu rolo. Havia algo dentro de mim, escute bem o que eu vou falar para você. Eu tinha algo dentro de mim que qualquer profecia que contrariasse isso eu não aceitava. Por quê? Porque me foi dado, eu comi, estava dentro de mim. Eu vi, eu tinha visão, eu tinha sonho, mas eu não sabia o que eram os rolos ainda. Mas você pode ter certeza de uma coisa, que se os seus olhos do entendimento estão sendo abertos, as coisas vão começar a clarear e você vai começar a ver. Há um pergaminho para você pegar, um pergaminho para você pegar, um pergaminho para você pegar, Você está tentando pegar aí, mas tá bom, você vai pegar. Quem está comigo da glória a Jesus aí? Isso aqui é para você acordar, isso aqui é efeito que eles colocaram ali. Fala, quando buscamos a Deus, o céu responde desenrolando os pergaminhos. Fala, para trazer transformação, revelação e apoderamento. Fala rápido, transformação, revelação e apoderamento. Pensa rápido pra você não dormir. Você está buscando a Deus, você está lutando. O diabo, ela não vai ler, não vai receber, não vai ler, não vai. Aí de repente acontece, pá! Você recebe, você ingere um rolo profético. Caraca, tu fala, agora eu estou entendendo o mistério da minha vida, cara. Eu estou mudando, eu não quero saber mais dessas coisas do mundo. Não, eu era incrédulo, era essa aqui, agora não. E de repente você muda. É porque você comeu algo. Porque você não volta mais atrás quem você é hoje. E você ama o que você faz. Você ingeriu a natureza do seu chamado, que é o próprio Cristo Logos em você. Dá glória a Jesus Cristo aí, dá glória. Fala, a forma espiritual atrai a revelação do meu desígnio. Agora, quanto mais você começar a matar a dimensão da carne e operar na dimensão da ressurreição, você começa a corresponder às coisas que estão no céu, as coisas começam a entregar a você na terra. Primeiro, haverá uma aprovação, um teste, um amadurecimento. Depois, vai vir um assentamento do teu rolo. Cara, você está perto de receber o diabo a fazer de tudo para você não entrar numa nova dimensão do seu chamado. Fala, toda nova dimensão do meu chamado. Fala, eu vou ingerir o script do céu. É o teu rolo, meu querido. Te transforma. Esse é o mistério. Os novos rolos que eu comi me mudaram completamente. E o que eu estou vendo agora? A nova fase do meu desígnio. Avivamento. Como é que estão minhas visões, meus sonhos? Constantemente. Avivamento. Porque o novo rolo se abriu. Dá glória a Jesus. Dá glória a Jesus mais alto. Dá glória a Jesus. Agora escuta isso aqui vai ser maravilhoso para vocês aqui. Deus só libera os pergaminhos em estações específicas, com encontros e operações cirúrgicas espirituais em vocês.
não é de qualquer jeito. Ele está te preparando para um encontro com o teu rolo, para te entregar algo na terra. Ele falava para mim, desce para o Rio de Janeiro que eu vou te batizar no Rio de Janeiro e você vai receber uma nova revelação da minha vida, na sua vida. Isso aqui é sério. Deus te prepara e você pode ficar atento, vai começar, você vai ter mais sabedoria de discernir isso. Você vai falar, vai para tal lugar, vou fazer algo com você. São encontros, estações específicas, encontros cirúrgicos espirituais na minha vida. Isso que aconteceu com a tua vida, tu acha que é normal? Isso que é a transição da tua vida, transição da vida de vocês. Fala, estou numa grande transição. Estou comendo um novo rolo. Quem está comigo da glória, da glória, da glória, da glória. Os pergaminhos e a arquitetura do novo homem na criação, bem resumindo, bem rápido para vocês. A nova realidade da criação é gloriosa, mas muitos não caminham dentro do poder dela porque não estão se alimentando dos registros dos pergaminhos. Então eles não estão se transformando. Gálatas 4,19. Até que Cristo seja formado, isso tudo depende de quanto o homem vai buscar essas revelações. Fala, o homem é construído de dentro para fora. O seu espírito se torna a oficina do céu. Você se torna um lugar de arquivamento celestial em você. Está recebendo o teu desígnio, e uma vez que o desígnio ele sai da dimensão do céu e é revelado na terra para você, tudo muda. Você não vai fazer força para as coisas começar a acontecer. Elas já entra tudo em ação na tua vida. Esse é o segredo. Às vezes tu está sendo provado, tu está lutando, mas daqui a pouco quando abre, desce o rolo, tu come, tu peca, tudo muda a teu favor. Tu vai falar, cara, eu estava tendo uma luta para fazer isso aqui, era uma luta antigamente, era isso aqui, mas de repente tu conseguiu. Agora tudo começa a acontecer na tua vida. Dá glória mais alta, mais alta, mais alta, mais alta, mais alta. Fala, quando eu recebo um pergaminho do céu, uma reestrutura acontece dentro de mim. O seu ecossistema começa a funcionar de acordo com o sistema do céu. Você começa a ler a Bíblia e tem coisa que não estava despertada, agora desperta. Tu fala diferente, tu prega diferente, tu se move diferente, tu vê tudo diferente na tua vida. Isso aqui é maravilhoso que eu estou ensinando para vocês. Isso aqui é maravilhoso. É lindo, isso aqui é lindo, isso aqui é disponível para toda igreja, é bíblico. Na Bíblia você vai encontrar falar de rolo toda hora, rolo, 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 rolo. E você vai ver rolo voando aqui hoje, vai pegar você. Você está entendendo o mistério? Tu está lutando, está na obediência, está ali porque o teu anjo está te preparando ainda. Daqui a pouco chega o rolo, quando o rolo te entregue, simplesmente tudo começa a acontecer. Aí o óleo desce. Aí tudo começa a mudar. Eu acho que alguém está entendendo por que você está aqui hoje. Irmão Donizete, presbítero Donizete, a sua esposa está no processo de transição. Junto com a tua família todinha. Ela está ingerindo, ela está recebendo. Ela não vai ser mais a mesma mulher depois desse evento. E eu quero ver seu testemunho, Cadê a esposa, sua esposa? Ela está onde? Está no chão? Ah, achei que estava lá deitado no chão ali. Você sabia que Deus está te mudando, você sabe, né? Esse evento Deus está pegando a senhora, né? Está forte. Esse é rolo que está descendo, está desenrolando e vocês não estão vendo, está desenrolando. Esses encontros aqui que essas coisas cirúrgicas acontecem. Toda a divindade, todos os anjos da divindade, eles se alimentam de rolos. Eu vou te contar algo que você talvez não sabe. Isso aqui é profundo. E isso eu vi. Há rolos que estão guardados com querubins. Eles são os maiores guardiões dos rolos. Dentro dos carros deles, com eles. Eles pegam,
São as maiores autoridades angelicais. Os querubins têm poder em todas as dimensões que você possa imaginar da criação. Eles se movem em frequências extraordinárias. Eles entregam para o seu anjo. E uma vez que o seu anjo recebe o rolo dos querubins, eles desatam na sua vida coisas gloriosas na terra. Satanás era um comercializante dos desígnios, dos rolos. Ele começou a roubar os rolos. Ele foi pegando conhecimento, os códigos, a sabedoria. Ele roubou, ele leu muitas coisas que está para acontecer. E revelou os bruxos. Mas ele foi lá e leu coisas que não era para ele ler. Ele pegou um conhecimento que não era para ele pegar. Ele usurpou aquele conhecimento. Que querubins são guardiões de dimensões. Ele sabe muito bem o que está para acontecer. Vocês estão me ouvindo? Irmão, você imagina isso anos atrás. Eu não tinha nem noção na minha cabeça. Nem precisava ter filho ainda. Eu nem sabia que eu teria uma menina. Eu queria ter um menino primeiro. Uma própria batalha espiritual, Satanás falava: vou matar tua filha. Tua primeira filha. No ventre da mãe dela. Você imagina isso? Nem eu tinha revelação de Deus, eu tinha nem me revelado ser uma filha. O diabo fala isso para mim. O inimigo vê e sabe muito bem certas coisas que você não sabe. Você é um rolo ambulante, meu querido. Está escrito em você. É visível. Os espíritos sabem. É de olhar, já sabe. Ali está um santo homem de Deus. E quem está com os pergaminhos, que a autoridade tem os seus tempos de trabalhar na terra, e o inimigo sabe muito bem disso. É a autoridade do Logos que está escrito para mim. O Logos eterno me deu a autoridade da palavra dele. Fala, desígnio é a palavra de Deus para a minha vida. Você está vivendo a palavra de Deus para a tua vida? E isso significa viver a palavra de Deus para a tua vida. É estar alinhado profeticamente, seguindo as ordens, as ordenanças, locais, tempos determinados, aonde vocês estão, exatamente nesse ponto agora da vida. Quem está comigo da glória, Jesus Cristo? Agora, já que vocês foram muito lindos e obedientes, vou falar dos 7 pergaminhos para você. Resumão bem rápido. Vamos lá. Pergaminho do seu despertar. É o primeiro selo que se abre, chamado o chamado. Esse é o pergaminho que desperta o homem do sono espiritual. Foi esse que Samuel ouviu quando ainda estava deitado perto da arca. 1 Samuel 3. Moisés ouviu na sarça ardente. Êxodo 3:4. Gideão recebeu quando o anjo disse: o Senhor é contigo, homem valente. Juiz 6:12. Todos vocês têm que tomar esse pergaminho. Ele não traz revelações profundas, mas recorda a identidade genuína sua. Começa a revelar a sua identidade. Então, esse é o pergaminho que começa a despertar a sua chamada, que você conhece a sua verdadeira identidade. Ele reativa a consciência espiritual que estava morta em você, desperta a fome por Deus e chama você para o destino do seu verdadeiro desígnio, da glória a Jesus. Fala, pergaminho. Fala, segundo grau. Fala, depois do despertar, vem uma profunda conversão. É o pergaminho que muda totalmente a sua autoconsciência de quem você é, para a consciência de quem Deus é. É o conhecimento que tira você de você para Ele. Você morre para o seu ego, morre para a sua autoconsciência. Você para de viver olhando para si mesmo. Você começa agora a viver olhando para o Cordeiro de Deus dentro de você. Você fala, eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Essa é uma das maiores elevações que o homem recebe na terra. Irmãos, quando eu recebi o despertar do meu chamado, uau, você é um super poderoso, você é um, sei lá, um homem de fogo. Eu queria ser um louco na terra, pronto. Eu achava que era poder, você era cheio de orgulho, cheio de arrogância. Mas Deus estava despertando meu chamado. Mas eu estava em processo ainda. Você vai receber certos rolos na tua vida, que vai mudar completamente quem você é. Você está me ouvindo? Amém, amém? Em João 20:22, Jesus assoprou o Espírito, deu revelação de quem Ele é para os seus discípulos. Fala, pergaminhos que quebra teimosia. Fala, distorção da idolatria que ela causa na minha alma. Fala, inicia a morte do velho homem. Jesus disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deus fala, Deus vai arrancar de mim toda a falsa plantação do sistema caído. Toda a semente do conhecimento do bem e do mal vai ter que sair. Fala, glória a Jesus Cristo. Fala, o pergaminho da transformação da minha vida. Você não vai ser mais um Jacó, você vai sair daqui como Israel de Deus.
Fala, glória a Deus. Fala, pergaminho da evolução do entendimento e da revelação. Fala, o alto nível dos mistérios de Deus. Fala, a iluminação, a revelação e a ascensão dos mistérios. Daniel 9:3. E eu, Daniel, entendi pelos livros o número dos anos. Então me voltei meu rosto para o eterno Elohim. Daniel 9:2. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi mediante a leitura atenta das Escrituras, das Sagradas Escrituras. E de acordo com a palavra de Yahweh, o Senhor concedido ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Fala, grande entendimento. Quando Daniel entrou nesse nível de entendimento, ele entrou na batalha contra os principados, o príncipe da Pérsia. O arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel desceu para ajudar ele na terra, porque grande foi a revelação que ele acessou. Entenda isso. Daniel jamais conseguiria entender aquilo humanamente e naturalmente. Ele ia ler o rolo e ia passar despercebido dos seus olhos. Mas uma vez que você ingeriu um rolo celestial, você começa a ler as Escrituras, as revelações pulam para você. Dá glória a Jesus. E não só isso, você vai ler a Bíblia dormindo. Você não entendeu, não? Ele é muito sábio, ele é muito esperto. Nossa Bíblia aqui, você não entendeu, não? Você vai ler a Bíblia dormindo. Deus está dormindo, não. Lendo a Bíblia dormindo. Foi ele que me fez interpretar isso. Amém? Você vai ler a Bíblia enquanto estiver dormindo. Uma vez que o rolo está dentro de você, você começa a ouvir a palavra revelada dentro de você. Os anjos me ensinam as Escrituras, elas soltam. Aí ela fala um versículo para mim e aquilo ali desperta o rolo. Pá. A pregação vem. Vocês estão me ouvindo? Dormindo, acordado, orando, você vai ouvir a palavra de Deus. Fala, obrigado, Jesus. Meus queridos, amados seres humanos cheios do Espírito Santo. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Como é que Moisés conseguia ensinar tantas coisas e falar? Você já imaginou Deuteronômios todo falado e Moisés falando? Ele repetia aquilo tudo de novo? E não tinha copinha lendo, não. Ele estava falando verbalmente. Como é que ele sabia aquilo de trás para frente? Como é que ele conseguia contar tantas coisas, tantas horas falando? Você imagina horas e horas interruptas ele falando o Deuteronômio, citando, declarando antes da morte dele? Agora você imagina ele falar todas as bênçãos e todas as maldições. Aquele homem era um computador quântico, meu Deus do céu. Agora me diga, da onde vem, como é que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Êxodo, Números, Deuteronômios. Como ele conseguiu isso? Que tamanha ciência era esta dentro daquele homem? E outra, todas as palavras perfeitamente encaixadas, com significados profundos, sem nenhuma desordem, nenhuma vírgula, nenhum ponto errado. Fala, que isso! Meu Deus do céu! Você é forte. Tá. Os anjos aparecem comigo assim, escrito um tema de um livro para mim. Eu tô devendo um monte de trabalho para os anjos. Eles me colocam para trabalhar para eles, mas eu estou devendo trabalho. Eles me trazem o livro para escrever. Senhor, me ajuda, eu estou com tanta demanda dos outros aí. Vem a demanda de um, daqui a pouco vem de outro. Falei, Senhor, qual é a prioridade aqui? Porque tá difícil. É sério, você sabia que é assim? Minha vida é assim? Nunca sei como é que eu vou acordar. Nunca sei. Nunca sei. Esse é o segredo, isso é difícil. Às vezes o bispo Douglas fica uma semana, às vezes um mês, para falar de agenda comigo. Falando a mesma coisa comigo.
Até que eu estou naquela dimensão, começo a falar com ele. Ele fica, apóstolo, ela também tenta. Apóstolo. Eu estou em outro mundo. Eu tô trabalhando em outro mundo, outra cabeça, outra coisa. Não quero nem saber daquelas coisas que estão falando aí comigo. Aí, de repente, me desperta aquelas coisas. Como é que tá as coisas? Peraí, você já viu isso aqui? Começa. É o funcionamento espiritual. É verdade. Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Crente. Você vai sair com o teu rolo renovado aqui hoje, hein? Bom, eu falei de 3 pergaminhos para vocês. Ai, não sei se eu falo isso aqui, não. Fala o pergaminho da instrução, dos caminhos que eu andarei e do destino que eu alcançarei. Quando o Senhor veio falar com Noé, te chamei você para ser pregador da justiça, vai vir um dilúvio, esse é o seu caminho, durante os anos da tua vida agora, você vai construir uma arca, depois vou mandar um dilúvio na terra, come o rolo, esse aqui está com você. Esse é o seu caminho, você vai ser instruído como fazer, como construir isso aqui. Existem pergaminhos que eles vêm, você pode ter alto grau de revelação, mas não significa que você tem pergaminho de construção. Eu recebi isso. Eu entendi o chamado, eu entendi muitas coisas, eu recebi muitas coisas, eu estava vivendo todas elas. Agora está dentro de mim algo para construir. E preparar um caminho para o futuro, não só para mim, mas para todos nós. Está tudo dentro de mim, toda a engenharia, toda a arquitetura, todo o desenho eu vejo. Eu sei perfeitamente o que eu vou fazer. Você está me entendendo isso aqui? Tem muitos homens que não sabem construir e fazer. Tem poder, tem mão, tem revelação, mas não faz nada. Não gera discípulo na terra, não faz nada. Porque eles não têm esses pergaminhos dentro deles. Tem muitos que só têm seguidores na internet, mas não têm discípulos, são fracos. Vocês estão me ouvindo? São fracos. Não geraram discípulos, só geraram seguidor de internet. Vocês estão me ouvindo aqui, então? Eles só querem ser curtidos, eles não querem se sacrificar pelas pessoas. São os que estão confortáveis com o dinheiro da internet. Isso é profissionalismo, eles são profissionais. Eles são pagos pelo YouTube para ficar perseguindo a minha vida. É bom que eles fazem eu ficar mais conhecido. Dá glória a Jesus aí. Fala, discípulo. Tem que morrer junto com o mestre. Quero ver quem vai morrer junto comigo aqui, cara. Dá glória a Jesus aí. Dá glória. Então, esse pergaminho das instruções, o que são que vem na sua vida? Mandatos divinos, atribuições e limites que você terá na sua vida. Você saberá o que você vai comer e o que você não vai comer. Você entenderá o seu próprio corpo, os seus limites e as suas condutas que você vai ter que ter. Deus te dará esse pergaminho da vida, te mostrará o que você vai construir, o que você vai fazer. Muitos não têm acesso a isso, barão. Isso não é uma brincadeirinha. Isso é seríssimo. Quando isso chegou na minha vida, Deus começou anos atrás me preparar. Eu até falei com o bispo Douglas hoje. Falei, Lima, tu já imaginou se a gente fosse o comedor de McDonald's e de Bob's, varão? Estava todo mundo no ralo com esse ministério, ninguém ia suportar nada. Era tudo cheio de pecado e de diabo. A gente não ia aguentar guerra. Aí você imagina, anos atrás, Deus construiu um caminho de uma vida jejuada. Desde os meus 18 para 19 anos eu comecei a negar refrigerante, eu não queria mais tomar. Já cortei ali. Anos Deus começou a me ensinar, pouco a pouco, a regenerar e restaurar minha alimentação. Chegou um tempo que abriu-se o dizer, começou a me abrir todas as ordenanças. Você vai comer isso, a sua vida vai ser desse jeito. Eu comecei a aceitar e a me adaptar a ela. Toda vez que eu começava a tentar fugir um pouquinho, os anjos voltavam e falavam as mesmas coisas comigo. E se eu desobedecesse dentro da alimentação, eles permitiam, daqui a pouco me pegava na saúde. Começava a passar mal. Falou, não desobedeça a ordem que foi dada para você. Eu fui me ajustando, meu filho, me ajustando, pronto. É o que eu amo hoje, amém? Amém. Dá glória a Jesus. Vá, glória. Olha o segredo. Olha o segredo. Eu estou ensinando um segredo para você, você não está nem entendendo, talvez. Estou falando uma coisa para vocês, isso aqui é maravilhoso que eu estou ensinando para vocês. Isso aqui é incrível, isso aqui é lindo.
as mudanças, as construções interiores, as naturezas que vão sendo construídas em vocês, a sua edificação, estão nesses livros. Ele injeta dentro de você, você vai ingerir isso. E isso dentro para fora vai começar a te ensinar e vai te mudando. Isso é espírito, revelação, sabedoria divina injetada em logos, em conhecimento revelado dentro da tua natureza, que autodesperta a sua consciência e você. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Dá glória a Jesus aí. Fala, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fala, o pergaminho do manto. Poucos alcançam isso. Poucos alcançam isso. Nesse ponto, o céu confia autoridade e legado para você na terra. Você se veste de mantos e autoridades na terra, da glória a Jesus Cristo. Você é convocado para receber poder e autoridade na terra para representar o Senhor debaixo de uma grande convocação celestial, da glória a Jesus Cristo. Vamos lá, só para você prestar atenção um pouquinho do que eu vou te falar aqui. Presta atenção um pouquinho do que eu vou te falar aqui. Juízes 14, versículo 6. Coloca para mim na tela. Foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão. E ele, sem nada nas mãos, rasgou um leão, como se fosse um cabrito, contudo, não contou sobre ele incidente, nem quando a maneira como agiu ao seu pai e nem a sua mãe contou. Rasgou um leão assim. Quando você recebe, esse é o pergaminho do poder. É o que te dá o espírito do poder na terra sobre a sua vida. Cada pergaminho, ele abre uma aliança com um dos 7 espíritos de Deus na sua vida. Isso é extraordinário. Quem são os 7 espíritos de Deus? São 7 guardiões da luz eterna, da revelação do divino, das alianças que vão vir um por um na tua vida, vão fazer uma aliança e vão te abrir um dos pergaminhos para você junto com os anjos. Eu estou falando coisa aqui para você que está muito loucura isso aqui. Mas essa é a verdade, eu não posso omitir isso para vocês. É o que está na Bíblia, embora você não saiba. Jesus tinha plenitude porque ele tinha os 7 espíritos sobre ele operando nele. Ele acessava conhecimentos, profundidades do Altíssimo que nenhum homem na terra acessou. Porque ele tinha a plenitude dos 7 espíritos. Então ele era capaz de acessar conhecimentos e revelações da luz eterna através do espírito de sabedoria, coisas que outros não conseguiam. Ele acessava certas coisas em Deus e ouvia a certa dimensão de Deus falar com ele através do espírito de conselho. Ele acessava certa dimensão da voz de Deus através do espírito de entendimento. Você entendeu? Esse é o mistério. Eu acesso a voz de Deus e certas coisas do poder e da glória de Deus através do espírito de poder e não do espírito de sabedoria. Vocês estão me entendendo o segredo? Amém, amém? Fala o pergaminho do meu manto, do poder. Gideão também foi revestido de coragem. Foi cheio do poder e da glória sobre ele em Juízes 6:34. 6º pergaminho, fala, pergaminho da ascensão espiritual. Poucos alcançam esse nível. É o pergaminho que torna o espírito humano luminoso, cheio de glória e luz na terra. Você se transfigura. Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos em Mateus 17:2. É um alto nível de transformação e transfiguração da natureza humana. Graças a Deus por isso tudo. Não posso falar tanto sobre isso. Vocês estão comigo? Amém, amém? Ok, fala. Nesse nível, eu vou ter revelação e o conhecimento. E a realidade que o DNA divino habita no meu corpo físico. Você consegue compreender o que é a mutação do próprio corpo, a transfiguração do corpo humano. Eu converso essas coisas com meu pai, Rebolo. Isso é profundo. Você talvez tenha alguns conhecimentos sobre isso que Deus pode dar por revelações que vocês recebem de outros rolos, de mantos de homens que têm isso, e vocês têm participação com isso. Mas vocês não sabem o que é isso. E eu não posso falar o que é isso para vocês. Isso chocaria tudo vocês aqui. Isso aqui ia me trazer a maior perseguição na internet se eu falasse a verdade sobre isso para vocês. Mas se você alcançar isso, o próprio Deus te ensinará sobre isso. Fala, 7º pergaminho. Aqui está aonde o homem chega. E isso aqui é o extraordinário para vocês. O pergaminho do governo. Ele te dá acesso ao trono.
e você se torna um trono na terra do assentamento divino. Esse é o grau mais elevado, o acesso mais elevado aos mortais. Autoriza o homem a legislar no espírito e decretar sobre territórios e nações. E Daniel entendeu esse livro, esse novo. Daniel entrou nessa dimensão. João também entrou nessa dimensão, Apocalipse 5. Elias também entrou nessa dimensão, 1 Reis 17:1, e não haverá chuva segundo a minha palavra. Quando o homem alcança esse livro, a palavra dele que ele fala, já era. Ele é um homem de tanta autoridade, ele tem tanto Deus na vida dele, está tão participante do Espírito Eterno, que o homem falou, está falado. Ele altera tempo, estações e acabou. Ele é um homem santo, tudo que sai dele está em plena ordenança e organização. Ele não brinca com o que tem. São pergaminhos de governo, fala pergaminho do governo. Nós estamos chegando lá. Fala glória a Jesus Cristo. Observe as graduações do apóstolo João. No livro de Marcos 3,17 e Lucas 9,54, eles eram imaturos, mas eles eram zelosos. Os filhos do trovão. Coloca para mim na tela, só para você. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, ok? Que quer dizer filhos do trovão. Mas esses filhos do trovão chegou todo marrento para Jesus. Como é que é esse negócio? Quê? Que esse sem vergonha de samaritano? O que eles pensam que eles são? Quer que a gente peça para descer trovão do céu, fogo do céu, consuma eles? Eles queriam dar uma de Elias, que pediu fogo para descer do céu, irmão. Eles é trovões, irmão. O que era o fogo que desceu do céu do livro de Jó? É trovão que descia, raios, perdão. Bah! Vocês estão me entendendo? Queimava, é fogo do céu. Esse é o fogo que é a Bíblia. Eles queriam pedir para descer lá os negócios lá e descer, vai fulminar os samaritanos. Só porque foram chamados filhos do trovão. Eu mando raio para a terra. Eles acharam que era Zeus, alguma coisa assim. Mas observa a evolução deles. João interpretava trovões. Verdade ou não é? Verdade ou não é, crente? No livro de João, em Apocalipse, ele interpreta trovões. Se você for em Apocalipse 10, acho que é Apocalipse 10, os trovões soaram, o anjo falou, opa, não escreve não. Não escreve o significado desses trovões não. Você sabe, você tem acesso aos pergaminhos, você tem interpretação dos trovões. Quem está comigo da glória a Jesus aí? Mas João evoluiu, ele se tornou João o amado em João 13:23. Ele entrou numa dimensão de amor. Depois se tornou o João, o homem das maiores revelações, chamado o homem do Apocalipse, o João divino. Amém, amém? Ele acessou os mistérios mais profundos do reino e das eras vindouras, que até hoje nós estamos vivendo as revelações dele, da glória a Jesus Cristo aí. Fica de pé.